Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coltec UFMG. Nessa aula, eu vou continuar a falar um pouco sobre o dimensionamento de condutores elétricos para uma instalação de baixa tensão. Na verdade, eu vou falar dos critérios gerais, mas que vão ser usados por nós nos nossos projetos elétricos. E aí, eu queria destacar quais os critérios que são utilizados, que devem ser considerados para esse dimensionamento. Então, nós já vimos no nosso próprio dimensionamento dois desses critérios, que foram o critério da seção mínima dos condutores e o critério do limite de condução de corrente. Então, falando um pouco sobre o primeiro critério da seção mínima, esse critério é o critério de partida, é o critério da norma, dado pela norma NBR 5410, para que a gente tenha uma referência e para que a gente, compare já com o próximo critério. Então, é um valor de conferência em relação ao próximo critério para ver se esse critério está adequado. Bom, o segundo critério é o critério da capacidade de condução de corrente, que foi o critério que nós vimos na aula de linhas elétricas e dimensionamento de condutores. Então, a capacidade de condução de corrente tem a ver com a temperatura que aquele condutor aguenta. Então, ela vai depender da corrente, né, porque a corrente provoca aquecimento, de acordo com o efeito Joule, e ela vai depender também da temperatura ambiente e do agrupamento ali de circuitos, conforme nós vimos nessa aula específica. Então, a bitola, esse condutor, se ele está submetido a uma temperatura ambiente maior, né, do que o padrão, do que a referência, significa que a corrente que passa por aquela mesma bitola, ela tem que ser menor, porque o condutor ele já vai sofrer um aquecimento externo. Então, isso aí tem que ser compensado através dos fatores de correção, conforme nós vimos, né, nessa aula. Então, esse critério é o critério da capacidade de corrente, de condução de corrente, e existem tabelas específicas que mostram a bitola adequada para cada corrente e, utilizando, inclusive, os fatores de correção para cada caso. Então, esse segundo critério nós já vimos que é o critério da capacidade de condução de corrente. O dimensionamento que nós já fizemos nos nossos projetos, ele estava considerando esses dois critérios, tanto da seção mínima quanto da capacidade de condução de corrente. Apesar de a gente ter usado uma tabela simplificada em relação à tabela da norma, essa tabela que nós usamos, ela é específica para o nosso caso de instalação em baixa tensão residencial, né? A tabela ela adapta aqueles fatores de correção, conforme nós já vimos também. Mas, mesmo assim, a gente já estava obedecendo esse critério de capacidade de condução de corrente e também o critério da seção mínima. Vocês podem lembrar que nós contrastamos os dois valores, ok? Bom, o que a gente não viu e que é o principal foco dessa aula aqui é o terceiro critério, o critério da máxima queda de tensão percentual. Então, a gente sabe que os condutores que nós utilizamos na prática, eles não são condutores ideais. Esse condutor real, ele possui uma resistência, mesmo que pequena, ela não é desprezível. Então, quanto maior o comprimento desse condutor, maior a resistência. Aí a gente tem que, ela não pode ser desprezada, ela tem que ser considerada. Então, a gente vai lembrar a expressão para o cálculo da resistência elétrica de um condutor, que é dada pela resistividade do material, aqui o ρ, que é dado em ohms por metro, pelo comprimento do condutor e pela área da seção reta, ou a bitola aqui geométrica, né, desse condutor. E aí, a gente vai perceber que, se nós calcularmos a queda de tensão entre os terminais desse condutor, a gente vai usar a lei de Ohm, né, o V igual a RI, e aí, quanto maior o comprimento, maior a resistência do condutor.
e aí maior a queda de tensão entre os seus terminais, como se a gente estivesse considerando um grande resistor mesmo, nesse caso. Então, o que a gente deve observar? Essa queda de tensão ela vai ter um limite. Como que a gente calcula esse limite? Né? A gente pode expressar essa queda de tensão como uma porcentagem da tensão total aplicada. Então, por exemplo, se nós estamos aplicando uma tensão, aqui a tensão está representada pela letra U, tá? Se a gente está aplicando uma tensão na entrada do circuito e a gente está medindo uma tensão diferente no final, que é a tensão lá no ponto, na carga, né, na tomada, no final do circuito, enfim, dependendo do tipo de circuito que a gente está falando. Então, vai ter essa diferença, né, essa queda de tensão aqui. E essa queda ela vai representar um percentual da tensão de entrada, e é esse percentual que vai nos dar a ideia desse limite, ok? É com ele que a gente vai verificar se a gente está dentro do adequado ou não. Então, a norma NBR 5410, ela estabelece que a queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização dessa instalação, uma tomada, um equipamento, né, um final de um circuito, essa queda ela não pode ser maior do que 4%, né, em relação, então, sempre à tensão de entrada. E aí, como que isso é medido? Essa porcentagem, né, ela é dividida através dos trechos dessa instalação. Então, a norma da CEMIG, de baixa tensão, que é o nosso caso, né, a gente pode consultar essa referência, que é o Manual de Instalações em Baixa Tensão da CEMIG, ele vai dizer que da entrada de energia do padrão, né, até o medidor, né, aquela ligação do ramal, nessa ligação a gente não pode ter mais que 1% de queda de tensão. E aí, do medidor até o quadro, então, aqui constituindo o circuito de distribuição, a gente também não pode ter mais que 1% de queda de tensão. E aí, para completar os 4%, sobra, então, do quadro até os circuitos terminais, a gente não pode ter mais que 2% de queda de tensão, ok? E aí a gente vai ver as maneiras com as quais a gente pode calcular as ferramentas, né, os métodos que a gente pode, para a gente calcular essa queda de tensão. Então, existem dois métodos principais. O primeiro é o método chamado método dos momentos elétricos, o ME, e o segundo é o método das tabelas de queda de tensão em volt por ampere vezes quilômetro. Tá? Então, nós vamos falar primeiro sobre o cálculo usando a técnica do momento elétrico. Então, o momento elétrico, ME, ele é um termo que é usado para designar o produto da corrente elétrica em ampere, que passa por um condutor que tem uma distância total em metros, dado pelo D aqui, que é a nossa distância. Então, o método dos momentos elétricos calcula esse produto e utiliza algumas tabelas para facilitar a determinação da bitola adequada, né, para aquele circuito, baseado na corrente que vai percorrer o condutor e na distância do condutor. Por que distância? Porque a gente viu que quanto maior a distância, né, o tamanho, o comprimento do condutor, maior a resistência. E aí, para cada corrente, a gente vai ter uma queda de tensão que vai depender dessa distância, desse comprimento e da corrente. Então, por isso que esse momento elétrico ele faz esse cálculo, ok? E aí, olha, o momento elétrico é uma maneira prática de contabilizar essa queda de tensão provocada pela corrente percorrendo um condutor de bitola igual a x, né, milímetros quadrados, ok? Então, essas tabelas de momento elétrico a gente pode encontrar nos manuais fornecidos pela concessionária em questão, no nosso caso, a CEMIG,
essa tabela foi retirada do manual da CEMIG para instalações de baixa tensão. E aí a gente vai consultar aqui, para cada caso específico, a coluna que a gente precisa. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem um circuito monofásico, né, 2 fios, fase neutro, e aí a gente está observando um trecho específico lá, pode ser, por exemplo, o circuito de distribuição, que a gente sabe que tem que ter no máximo 1% de queda. Aí a gente vai consultar essa tabela entrando, né, nas colunas específicas, conforme a gente vai mostrar, conforme eu vou mostrar nos exemplos a seguir, ok? Então, no exemplo aqui, o exemplo considera um circuito qualquer de uma instalação, nem é um circuito de tomada, nem nada, é um circuito específico para uma carga trifásica. Então, o exemplo fala o seguinte, tem o seguinte enunciado. Então, é preciso determinar a bitola dos condutores que estão instalados em eletrodutos, a gente vai ver que não são metálicos, tá? Então, esses condutores eles vão alimentar uma carga trifásica que está situada a 50 metros de distância dessa alimentação e a corrente, cuja corrente é de 25 amperes. A tensão do circuito é 220 volts e a queda de tensão não pode ultrapassar 4%. Então, o que é feito? É feito o cálculo do momento elétrico para esse trecho desse circuito. Então, a gente tem a corrente vezes a distância, de 50 metros, e a gente acha um valor aqui de 1.250 amperes vezes metro. E aí, a gente vai usar esse valor para consultar a tabela. Então, na tabela, olha, a gente vai entrar no circuito, no tipo de circuito. Então, aqui a gente tem um circuito trifásico em 220. Então, a gente vai entrar aqui 220 trifásico na coluna de 4%. E aí, a gente vai entrar com esse valor, a gente vai procurar esse valor de momento elétrico. Então, se a gente ampliar aqui, olha, a gente pode encontrar, a gente pode verificar que a gente tem dois valores, 1.127 e o próximo valor é 1.648 ampere vezes metro. Então, o que a gente vai perceber? Se a gente tivesse aqui até 1.127 ampere metro, a gente escolheria o condutor, olha, aqui a gente projeta na coluna do condutor, a gente escolheria o condutor de 4 milímetros quadrados. Mas o nosso momento elétrico calculado ele é maior do que 1.127, então 1.250. Portanto, a gente deve escolher o próximo condutor, referente a um momento elétrico de 1.648. Qual que é esse condutor? É o condutor de bitola igual a 6 milímetros quadrados. E é isso que está destacado aqui, olha. Para 1.127, a gente tem o de 4 milímetros quadrados e o próximo aqui de 1.648 é o de 6. Então, a gente deve escolher esse condutor de 6, porque ele está entre esses dois momentos aqui. No item B desse mesmo exemplo, é pedido que nós calculemos a queda de tensão percentual se nós utilizarmos esse cabo aqui de 6 milímetros quadrados para o nosso caso, para o momento elétrico de 1.250 ampere metro. Então, observem que o nosso calculado é menor do que o máximo aqui para o condutor de 6 milímetros quadrados. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Como? A gente sabe que para 4% certinho, 4% de queda de tensão, né? A gente tem, para 4% a gente teria 1.648 ampere metro. Só que a gente tem 1.250. Então, isso aqui vai ser proporcional, né? Então, a gente pode fazer uma regra de 3 para saber qual que é a queda de tensão certinha que a gente vai conseguir utilizando esse cabo
para essa situação, né? Para essa situação que foi dada aqui nesse circuito. Então, a gente vê que a gente vai conseguir uma queda de tensão até um pouco menor do que essa aqui de 4%, então dá um valor de 3%. Ok? Então, é simplesmente usar uma regra de 3. Bom, eu destaquei aqui no material como que o método dos momentos elétricos pode ser aplicado no caso de uma instalação elétrica, como nós fizemos, né, em instalação residencial. Como que isso seria utilizado? Nós não vamos utilizar, porque isso demandaria, inclusive, um exercício presencial mesmo, isso que causa um pouco de dificuldade, portanto, a gente vai aprender, mas não vamos ter condição de aplicar nos nossos projetos. Mas como que seria essa aplicação? A gente faria para cada circuito, então observem que aqui tem um circuito terminal qualquer de um projeto, de uma instalação, e o que a gente faria? A gente estabeleceria, de acordo com a nossa planta, todos os trechos do nosso circuito, posicionando todos os componentes, por exemplo, todas as tomadas, né, se fosse o caso, ou todas as lâmpadas, e aí a gente calcularia, a gente faria o percurso da corrente em todo os elementos, em todo o trajeto do circuito. E aí a gente, isso seria feito como se fosse de trás para frente, né, através da potência dos equipamentos. A gente calcularia quanto de corrente cada equipamento consumiria, né? E a gente ia calculando esse trajeto da corrente por todo o circuito. Então, observem aqui, olha, que a gente tem um circuito de 10,7 ampere, 1360 volt ampere, a gente tem, para cada trecho aqui, ó, é uma corrente diferente que está circulando, né? Devido a essa divisão de corrente entre os diferentes dispositivos, tomadas, lâmpadas, etc. Então, a gente faria esse mapeamento de acordo com as distâncias que a gente saberia calcular, né, através da planta, e das correntes em cada trecho de condutor. E aí, o que a gente faz? A gente faz exatamente o cálculo dos momentos elétricos para cada trecho, considerando a distância e essa corrente que passa em cada trecho. E aí, o momento elétrico total desse circuito seria a soma dos momentos elétricos parciais. E aí a gente faria o mesmo processo de entrar na tabela de momentos elétricos através da tensão do circuito e da queda que nós queremos, né? Se é do quadro até um ponto final, a gente entraria na coluna de 2%, por exemplo, e aí encontraríamos a bitola adequada para esse critério. E aí a gente contrastaria com os outros critérios, e nessa comparação a gente sempre escolhe a maior bitola, a bitola que foi, entre os três critérios, a que é a maior. Tá? Então, a gente sempre tem que calcular e verificar os três critérios e, a partir disso, das comparações, escolher a bitola que vai ser usada. Bom, o segundo método que pode ser utilizado para verificar o critério de queda de tensão é esse cálculo da queda de tensão em volt ampere por quilômetro. E aqui a gente vai utilizar tabelas que vão calcular esse fator aqui de queda de tensão por ampere por quilômetro para cada bitola de condutor. E aí nós vamos verificar se essa queda de tensão, o delta, né? Então, a queda de tensão em volts, delta U aqui, vai ser a queda de tensão em V por ampere por quilômetro. Então, para cada bitola, o fabricante vai informar um valor. E aí a gente vai multiplicar esse valor pela corrente do circuito em ampere e pelo comprimento do circuito. E a gente vai achar um ΔU e ver se esse ΔU está adequado, ou seja, se ele não ultrapassa os 4% da norma.
E aí, eu vou dar um exemplo de como que a gente utiliza essa tabela. A gente vai utilizar para verificar se o condutor dimensionado através do critério de capacidade corrente e de seção mínima é adequado no critério se ele atende também, né, o critério de queda de tensão. Bom, nós vamos consultar aqui o Manual de Instalações Elétricas Residenciais para verificar o exemplo utilizando esse cálculo de queda de tensão através das tabelas. Então, para o exemplo que já foi dado, nós tínhamos verificado um dimensionamento para um condutor de bitola igual a 6 milímetros quadrados. Se nós entrarmos na tabela de capacidade de condução de corrente, a gente vai verificar que um condutor, um fio de 6 milímetros quadrados, conduz 36 amperes. Então, se o circuito do exemplo que tem 25 amperes, então para esse circuito de 25 amperes, o condutor de 6 está adequado em termos de capacidade de corrente. E aí a gente vai verificar a queda de tensão entrando na tabela. Na tabela, nós vamos encontrar um fator para o circuito trifásico, né, do exemplo, igual a 6,14 volts por ampere por quilômetro. Lembrando que, no exemplo, o circuito tinha 50 metros, e aí a gente vai ter que converter metros em quilômetros para poder usar o fator da tabela. E aí vamos jogar na fórmula de cálculo de queda de tensão desse ΔU. Então a gente entra com o fator que foi encontrado na tabela, entra com a corrente do circuito, que é 25 amperes, e entra com o valor do comprimento da distância em quilômetros. E aí a gente vai usar 7,68. 7,68, quanto que isso em porcentagem em relação à tensão de entrada? Então, aqui a gente sabe que a tensão do circuito é 220 volts, então 7,68 de 220 é igual a 3,5%. E por isso, portanto, a nossa queda de tensão para esse cabo, né, de 6 milímetros quadrados, ela está adequada. Ela está dentro dos 4% desejado. Então, observe que nós verificamos se o cabo de 6, fio de 6 milímetros quadrados, ele atende ao critério de queda de tensão usando essa tabela, esse método das tabelas, dessa tabela de fatores, né, volt por ampere por quilômetro. Então, só para mostrar a tabela aqui, né, a gente deve entrar na coluna para circuito trifásico, lembrando do nosso exemplo. O nosso exemplo é para uma carga trifásica situada a 50 metros de distância, com via corrente de 25 amperes. E aí a gente entra aqui na coluna de circuito trifásico para uma seção que já tinha sido calculada de 6 milímetros quadrados. Aí a gente pega esse fator aqui de volt por ampere por quilômetro, 6,14, e a gente faz o cálculo seguindo a fórmula apresentada e verifica se esse condutor de 6 é adequado, ok? Então, nós temos que verificar os 3 critérios. Então, sempre esses 3 critérios, eles têm que ser verificados, e aí a bitola calculada, né, ou determinada, a maior bitola determinada entre esses critérios vai ser a bitola adequada, a bitola que deve ser escolhida, ok? Bom, então é isso, a gente continua na próxima aula, muito obrigada e até mais.